Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Boa noite, Vinícius, tudo bem? Tudo ótimo, boa noite a todos. Ah, que joia. Pessoal, então hoje nós vamos continuar aí as nossas palestras, né, aos domingos, e o nosso tema de hoje será os bons espíritas. Então nós vamos fazer uma leitura inicial aqui do livro Caminho, Verdade e Vida, para a gente já elevar os nossos pensamentos. E a lição da noite é a lição número 68, Além do Túmulo. E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declaram outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é resultado jubiloso e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis, no entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalhos edificantes. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. E assim, Senhor, nas vibrações dessa prece e dessa leitura, pedimos aos nossos benfeitores espirituais que auxiliem a cada um de nós, em especial Vinícius, nosso facilitador da noite, que possamos, assim, com a permissão do alto, dar início aos nossos trabalhos da palestra de hoje. Que Jesus esteja conosco, agora e sempre. Assim seja. Bom, Vinícius, vou te deixar à vontade aí. O pessoal, se tiver alguma dúvida, pode pôr aí no chat, o pessoal já sabe. E precisando, só você me chamar aqui. Combinado. Muito obrigado. Então tá. Vou te dar licença aqui então. Ok. Boa noite a todos, boa noite a todas. É uma alegria muito grande estar nesse momento de aprendizado em conjunto, em grupo, apesar da pouca troca visual, mas nós espíritas precisamos nos acostumar com a essência do pensamento, com a linguagem da mente acima de tudo. É interessante que as casas espíritas desenvolvem tantos trabalhos mediúnicos e agora nós estamos vivenciando a comunicação pelas ondas, pelas frequências da internet, dos satélites, né, das frequências mais variadas. Um belíssimo exercício para que nós possamos treinar a nossa comunicação, a nossa sensibilidade pelo pensamento, que é o idioma dos espíritos. E é pelo pensamento, nesse momento, que eu complemento a oração inicial com muita gratidão, com muita alegria por estar aqui,
Imaginem quantas atividades eu poderia estar fazendo agora, não é? Quantas ações, quantos envolvimentos, com quantas pessoas. No entanto, eu e a vida, e essa casa espírita de amor e de caridade nos colocou aqui. E esse é o momento mais importante da minha vida nessa hora. E que eu possa fazer valer, então, esse instante, aprendendo e compartilhando um pouco a nossa doutrina e o nosso Evangelho. É um tema muito bom, gostei muito de receber essa tarefa de desenvolvê-lo, porque numa frase tão pequena, os bons espíritas, existe tanto significado, né? Primeiro que é uma frase no plural, isso já é extremamente interessante para nós. Nós sabemos que não há evolução individual, nem a espiritual e nem a biológica. Quem evolui é a espécie. E quem evolui são os espíritos, no plural. E nós somos corresponsáveis com a evolução de todos. Nós somos corresponsáveis com esse progresso de toda a natureza, de todo o universo. Por isso que eu aprendi uma palavra muito bacana na doutrina espírita que chama cocriação. Nós somos co-criadores. E às vezes nós não tomamos a responsabilidade da nossa cocriação. Eu gosto muito de desenvolver os meus trabalhos de educador sempre com muitas perguntas. Então eu peço a vocês que não se espantem com o alto índice de pergunta que eu faço durante a minha facilitação. E uma que eu quero fazer agora de início é: você tem consciência da sua cocriação? Da sua participação na criação divina? Você assumiu na encarnação os campos de trabalho para ser co-criador? Por exemplo, família, trabalho, espiritualidade, moralidade e, de certa forma, hoje, religiosidade. Que maravilha, não é? Então ficou aí o primeiro destaque para o artigo plural masculino, os. E depois vem o adjetivo bons, também no plural. O que é ser bom? Você se considera uma pessoa boa? Você se considera uma alma boa? Você se considera dotado de bondade? E é interessante que a gente faz essa pergunta se jogando no estudo para tantas pessoas e cada uma entende a bondade de uma forma muito particular. Então eu vou complementar agora nos ajudando no nosso progresso pelo estudo. O que é ser bom para você? Quais são os atributos da bondade? Como que você sabe que você está sendo bom, boa, e a outra pessoa ou uma situação é boa? Qual é a medida que você está medindo a bondade? Por isso é que é muito importante estarmos juntos, não é? Por isso que é tão importante estarmos unidos com um grupo, porque aí não depende mais o que é ser bom, porque vai apresentar-se para nós a bondade espírita.
E aí não existe mais interpretação. Nós vamos ter que assumir, durante esses minutos, o que a doutrina, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, o que a doutrina espírita nos oferece como atributo da bondade. Mesmo porque Jesus recusou o título de bondade. Então nós precisamos conhecer o atributo da doutrina para nos avaliarmos, para fazermos aquela dosagem, para nos identificarmos em que momento que nós estamos nessa trajetória espiritual de evolução, não é? Eu peço muita atenção para os espíritas mais antigos. Eu peço muita atenção para aqueles que nasceram em berço espírita, porque eu tenho percebido que muitas vezes a criatura que já nasceu dentro da cultura da religião espírita, frequentemente assume uma posição de que já conhece muito, que já ouviu muitas palestras, que já está no movimento espírita há muito tempo, que já está numa reunião mediúnica há décadas, que já leu e releu as obras básicas várias vezes, mas às vezes não são bons. Paira muita queixa sobre alguns espíritos. Paira muitos queixumes, muitas reclamações, muitos lamentos. E é claro que isso pode acontecer também com os espíritas novatos, que também merecem atenção. Na verdade, todos nós precisamos ficar atentos. O que nos confere o título de bom não é o tempo de doutrina. Há espíritas com muitas reencarnações espíritas, desde o advento no século XIX, e com muitas dificuldades. Então vamos todos nos alinhar. Vamos todos nos colocar então nesse momento, nesse domingo, que inicia uma nova semana, a última semana do mês de Kardec, o mês de outubro. Vamos nos alinhar como alguém que quer aprender a pensar. Não aprender comigo. A nossa querida irmã Luciana apresentou bem. Eu sou um facilitador. Qual que é meu papel? É trazer a doutrina e o evangelho para a nossa reflexão, mas não é por aí só. Mudança de comportamento. Mudança de atitude. Nós vamos ver hoje com o item 4 do capítulo 17, que atitudes são essas? E então a terceira palavra é espírita. Então nós já comentamos sobre o nosso progresso coletivo, a dificuldade de definir bondade. O que é bondade para você às vezes não é para mim, mas nós vamos falar dos bons espíritas com base na referência do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus e Kardec, data de nascimento 3 de outubro, data de desencarne 31 de março. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E eu peço licença para acrescentar os frutos da sua bondade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Então, logo de início, logo na divulgação desse estudo, que a casa faz com tanto carinho e dedicação, nós já temos as duas asas da bondade espírita. Viu?
Como é que agora já não depende tanto, ainda depende, mas não depende tanto da sua concepção de bondade, agora afunilou. Agora nós já temos dois parâmetros. Olha que interessante, olha que espetáculo. Amor e conhecimento. Sentimento e sabedoria. As duas asas da evolução. Continuamos ainda com o problema, porque para você o que é amor é diferente do que é para outras pessoas que estão nos escutando agora. E instrução também. E eu posso dizer para vocês que instrução é colocar para dentro, é aprender, é adquirir conhecimento. Tem duas formas básicas de instrução hoje para nós espíritos na Terra: ou o estudo intelectual ou a vivência comportamental. São os dois modos como nós podemos obter conhecimento. Tá bem? É claro que algumas experiências elas são muito melhor instruídas pela vivência. Mas nós podemos também adquirir muitos conhecimentos pela leitura, pelo estudo. E quanto a instrução é colocar para dentro, o amor é colocar para fora. Não é interessante? Estão gostando? Não é bonito? Por isso são as duas asas, a esquerda e a direita. E elas juntas mantêm o equilíbrio do voo, da evolução, do progresso espiritual. Amai-vos, dizendo para desenvolvermos esse sentimento entre nós. E também estudarmos juntos, instruí-vos. E o primeiro, amor, não é? Eu faço aqui uma ressalva, já que eu já comecei a tocar no início da minha apresentação. Tem uma parte do Evangelho de Lucas que o jovem rico se aproxima de Jesus e chama bom mestre. E esse é um título que Jesus recusa, segundo as traduções do Evangelho. Por que me chamais bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Pronto, acabou a palestra. A Luciana vai me desculpar, mas agora eu vou tomar novos compromissos na minha casa, não é? Porque se Jesus diz que ninguém é bom, como que eu posso ser um bom espírita? Aí a gente volta na questão do entendimento da palavra bom. O que Jesus dizia ali então? Ele igualou, ele vinculou, ele sincronizou a bondade à perfeição. Faz sentido? Quando ele fala que ninguém é bom, senão um que é Deus, ele colocou então a bondade no seu nível máximo. Mas o fato da bondade, ela ser um caráter divino, isso não impede que nós não a busquemos. Por isso é que nós fomos criados à imagem de Deus. Não Deus. Jamais Deus. Mas podemos e devemos buscar, perseguir a bondade, a imagem de Deus, né? É como a gente aprende nas aulas de física, quando a gente vê uma imagem, a imagem não é o objeto real. Então, a bondade real, ela é divina. Mas ela é tão importante para nós, ela está tão presente nessa criação do universo, que todas as vezes que nós nos aproximamos da bondade, nós nos aproximamos de Deus e da perfeição. Por isso que o capítulo chama Sede Perfeitos. Então eu não vou embora, eu não vou desistir do estudo, porque agora eu mudei de concepção. A bondade que nós vamos estudar agora, conforme o Evangelho dos bons espíritas, é a bondade que está acessível
para a criatura. Vamos dizer que é uma bondade do nível inferior à perfeição de Deus. Combinado? Então, olha como é que a gente vai ajustando, né? A comunicação é tudo, né, gente? Eu não sei se você já parou para perceber isso. Você já olhou na sua volta, nos seus compromissos, nos seus grupos, quantos problemas são advindos da má comunicação? Comece a perceber. No lar, como que a gente comunica mal? No ambiente de trabalho, na sociedade, nas relações afetivas e conflituosas, nós temos muito ainda que nos aperfeiçoar na arte da comunicação. Então, feito essa ressalva, olha que coisa curiosa. Tirei então do capítulo 17. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então veja que coisa maravilhosa. Como que diminui, né? Tem pessoas que são extremamente apaixonadas pelo Espiritismo. Isso não é bom. Nós precisamos amar o Espiritismo, não ter paixão por ele. Eu vou repetir essa frase. Nós não devemos ser apaixonados pelo Espiritismo. Nós devemos amá-lo. Porque a paixão, ela é desequilibrada. Ela tende e nos incita à discriminação. Por causa da paixão do espiritismo, muitas famílias não têm espíritas. Porque a dose foi exagerada. A obrigatoriedade, até mesmo na fase adulta, não se tornou algo natural. O processo de evangelização não foi acompanhado pelos pais, a evangelização espírita. Muitas vezes foi naquela forma de depósito. O pai e a mãe vai para a reunião e deposita a criança na sala de evangelização. Mas não há uma continuidade no lar. A evangelização semanal de 1 hora não é suficiente para transformar o ser num homem de bem. A evangelização ela precisa de constância. Hoje nós vamos ouvir um discurso de uma menina falando sobre a constância. Espero que vocês gostem. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Então, quando eu falo para nós sermos amantes do Espiritismo e não apaixonados, nós estamos vivendo agora uma prova de amor. Luciana, você está por aí? Está tudo indo bem? Como é que está? Por favor, me dê um retorno. Tudo certo. O áudio está bom, os slides está tudo certinho aqui. Pode Tá, continuar. jóia. Obrigado pelo retorno. O retorno me anima muito. Vou tomar uma água aqui. Eu estou Isso. aparecendo junto com os slides ou não estou aparecendo? Tá, não, você está aparecendo aí no cantinho junto com o slide. Ah, tá. Porque às vezes eu estava olhando para a câmera aqui, eu falei, às vezes eu nem preciso ficar gesticulando, porque às vezes eu nem estou Não. aparecendo. Tá aparecendo sim. Tá bom. Qual que é a prova de amor que nós estamos vivendo atualmente? O isolamento da casa espírita. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos tendo uma excelente oportunidade de dar o verdadeiro valor para a casa espírita. Como assim? Eu vou te fazer as minhas famosas perguntas. A gente precisa da casa espírita presencial para estudar a doutrina? Vocês já pensaram, desde março, quantos estudos à distância foram realizados? Qual que é a contribuição do estudo presencial na casa espírita? Por que eu preciso da palestra? Tem casas espíritas que vivem de palestra, não vivem de caridade. Não vivem de amor ao próximo. Não vivem de cristianismo.
Muitas casas espíritas inventam tratamentos exóticos que não têm nenhum respaldo na doutrina. Temos notícia, por exemplo, de casas espíritas que estão dando os passes à distância, fazendo movimentos, como se estivessem presenciais. Nós conversamos sobre isso? Nós sabemos, na doutrina espírita, a eficácia? É assim que se dá passe à distância? Enfim, a grande pergunta que fica para nós, como bons espíritas que devemos ser, é: por que eu preciso da casa espírita? De verdade. Aqui agora eu não estou na sua casa espírita, não conheço a casa espírita. Estou na minha casa. E nós estamos estudando. E o convite da sua casa espírita me fez estudar a doutrina e elaborar essa apresentação. Olha os benefícios. Ah, mas então, Vinícius, você está dizendo que a casa espírita ela é desnecessária? De modo algum. Eu quero apenas que você identifique por que você tem uma dependência da casa espírita, ou não é dependência. Porque o Cristo, olha lá, a prática do Cristo, tá vendo aí, ó? Não foi em casa espírita. A prática do Cristo, a vida, as lições, não foi em igreja, não foi em templo. Foi nas famílias, foi na sociedade, foi nas vias públicas, foi no poço de Jacó, foi na árvore de Zaqueu, foi na estrada de Damasco, foi na manjedoura, foi na casa de Simão, foi na família de Lázaro, Marta e Maria, foi no sepulcro. Não tinha casa espírita. E o espírita que ficar dependendo de casa espírita para exercer o evangelho e a ação, ele evolui sim, lentamente. Nós podemos acelerar se nós praticarmos mais o cristianismo, onde nós estamos mais tempo fora da casa espírita. O seu lar tem que ser casa espírita. A sua mesinha de trabalho, eu sou professor, a minha sala de aula precisa ser casa espírita. Do mesmo jeito que eu disse que uma criança não pode ser evangelizada, isso aí é inimaginável, inimaginável. A criança não pode ser evangelizada em 1 hora semanal. Depois de um dia de estudo, como normalmente acontece, vai para a escola, vai para o inglês, vai para a ginástica, ou vai para a rua quando não tem condição de nada disso. Já brincou o dia todo, e aí às 8 horas da noite, às 7 horas, se for o caso, ela vai ficar ali 1 hora. Do mesmo jeito que a gente não evangeliza uma criança em 1 hora na casa espírita, nós não transformamos uma criatura num bom espírita, nós não nos tornamos frequentando uma casa espírita 1 vez por semana, ou 2, ou 3. Então esse é um ponto importante hoje que eu estou trazendo. E olha de onde que eu tirei. Do tema e da referência do estudo. O Espiritismo não institui uma nova moral. Já existia, está fora do Espiritismo. Apenas facilita. Pronto. Olha que maravilha, que esclarecedor. A Lu, agora já estou com intimidade, eu estou chamando ela de Lu. A Lu já me apresentou como facilitadora, achei ótimo. Não é professor, não é palestrante, é alguém que está perguntando, trazendo frases, fazendo pensar e progredir, todos nós. Agora vem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo e diz que o Espiritismo facilita a inteligência e a prática. Olha aí de novo. Instrução
e o amor. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Para quê? Para nos dar fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Duvidam e vacilam de quê? Do amor, da existência do Espírito, da existência de um Deus que é Pai. Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Esse que está o caminho do homem de bem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade, olha aí, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então não é a primeira vez que a doutrina espírita reforça que de todas as virtudes, a caridade é a matriz. A palavra matriz vem de mater, é a caridade superior a todas as outras. Agora eu volto a esse slide aqui. Você precisa da casa espírita para fazer caridade? Você só faz lá? As pessoas falam de você assim, não, fulano é uma maravilha. Lá na casa espírita, lá na igreja, lá no templo, lá no altar. Mas aqui em casa, com os filhos, como chefe, como funcionário público, como vizinho, como tantos outros papéis. Nós não devemos escolher papéis para sermos cristãos. Quais são os elementos, então, da verdadeira caridade? Então, para ser um bom espírita, nós já vimos aqui vários marcadores. Primeiro, quando nós vimos aqui, amai-vos e instruí-vos. Esse é o caminho do bom espírita. Depois nós vimos que o bom espírita não depende da casa espírita. Ele a utiliza como facilitadora para a prática do Cristo e o desenvolvimento da inteligência. Conhecimento e sentimento. Agora vimos aqui que Jesus diz que de todas as atitudes do bom espírita, a caridade é a principal. Vem o mesmo problema da comunicação. Mas o que é caridade? Caridade para você pode ser diferente para mim. Então a gente afunila. Benevolência. Aí vem a bondade. A indulgência. Aí vem o perdão. A abnegação. Aqui vem a vontade. E o devotamento. Aqui vem o compromisso. Bondade, perdão, vontade e compromisso. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Então vejam que você aceitando ou não, eu aceitando ou não, existem leis nesse universo. E se você está se julgando nesse domingo à noite, triste, infeliz, está com sentimento de autopiedade, está com medo da semana, nós precisamos reconhecer essas leis e buscar viver conforme elas. A lei de justiça, de amor e de caridade. Ah, mas meu problema não é espiritual, meu problema é físico. Sim, mas nós espíritas sabemos que o ascendente do corpo é o espírito. Pode continuar tomando sua medicação, pode continuar seguindo a orientação médica, não tem problema, faz parte mesmo, e é bom. Mas não se engane, o corpo doente, a cabeça doente, a falta de substâncias, os erros metabólicos, eles possuem um estímulo do espírito que ainda não está vivendo conforme a lei de justiça,
de amor e de caridade. Vamos ouvir agora Jesus falando sobre esse exemplo, que é Jesus Cristo. Olha como que Haroldo foi muito feliz nessa abordagem. Só mais um instante. Espera aí que eu tenho também a imagem, já temos o áudio. Só um instante. Pronto. O áudio não está saindo muito bem, não, Vinícius, mas está dando para ler, Ah, ok. tá? Está dando para ver. É. Me ajudando a ser gente. Muito bem. Então nós vimos aí um comentário muito inspirado de Haroldo, e eu faço questão de destacar a parte em que ele fala sobre a amizade que nasce da precariedade. Tem a palavra precário, aquilo que ainda não é suficiente. De certa forma, quando a gente ouve essa palavra precariedade, a gente começa a olhar ao nosso entorno, mas a gente às vezes não identifica a nossa própria precariedade. Como que nós somos ainda incompletos, insuficientes. E do mesmo jeito que nós somos precários, as pessoas também que convivem conosco,
apresentam precariedades. Por que eu estou dizendo isso nesse estudo sobre os bons espíritas? É porque é um atributo do bom espírita ter o olhar atento para essas precariedades. Eu imagino que você esteja agora na sua casa, no seu apartamento, provavelmente. E você tenha pessoas próximas de você. No quarto ao lado, na sala ao lado, na varanda. Que precariedade que essas pessoas oferecem diariamente no convívio conosco. Como que eu recebo essas precariedades? Recebo com raiva? Recebo com gratidão? Recebo com fraternidade? O bom espírita precisa, como Haroldo disse aí, investigar a miséria do outro. Porque nós também temos as nossas misérias. Temos as nossas necessidades. Bom, fiz um resumo com todo carinho, uma síntese. Espero que esteja bem visível para vocês. Eu também já me coloco para ninguém ficar ansioso ou ansiosa. Se você estiver gostando do conteúdo, não da apresentação, mas do conteúdo desse estudo, eu terei a maior alegria de depois passar para a Luciana e ela compartilha com vocês, tá bom? Para vocês lerem, relerem. O que nós temos aí? Um slide com várias linhas sobre o bom espírita. E agora a gente vai fazer um teste. Eu gosto muito das atividades mais práticas, sabe? A gente às vezes fala muito, ouve muito e faz pouco. Então eu sou uma pessoa que tem predileção pela atitude. E o que eu criei aqui? Eu acabei de criar um teste. Eu fui pegando as frases do capítulo 17, do item 4 e do item 3. E agora você vai fazer uma autoavaliação, tá bem? Pode fazer mentalmente, pode fazer com papel. Não vai dar tempo de você anotar, mas pelo menos as suas notas, né? Os valores. Você vai se dar uma nota de 1 a 10, ou de 0 a 10, à medida que eu for lendo alguns atributos do bom espírita. Tá bem? E aí você vai identificar qual que você está mais evoluído na sua opinião, qual que você está mais atrasado e precisa desenvolver. Se a casa espírita puder te facilitar, ótimo. Se não, você tem outros meios para desenvolver os atributos do bom espírito. Vamos lá? Preparado? Então vamos lá. A grande questão é se o bom espírita se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Então, nós, espíritas, precisamos ter o hábito da autoavaliação. E aí a gente tem que se perguntar, como que é a sua nota na violação da lei da justiça, de amor e de caridade? De 0 a 10. Eu também vou fazer. Vou fazer junto com vocês. De 0 a 10, qual que é a nota que você se dá sobre a sua aceitação e vivência da lei de justiça, de amor e de caridade? Claro que aqui nós vamos ter que tomar tudo por uma lei só, né? Mas pelo que você entende sobre isso, justiça, amor e caridade. Prática do mal. Se você acha que você pratica o mal com muita intensidade ainda, você vai dar uma nota baixa. Mas se você acha que você não pratica tanto mal mais, você sobe a sua nota. Você faz todo o bem que você pode? Quando você tem oportunidade, qual é a sua nota, o seu rendimento aí nesse item, né? Faz todo o bem que pode. Desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil? Essa tem muito a ver com a anterior, né? Quando você reconhece, puxa vida, eu me omiti, eu deixei de ajudar, eu podia ter sido útil. Não tem problema nenhum esse sentimento de reconhecimento. É ele que é libertador.
Ninguém tem qualquer queixa sua. Se você acha que ninguém tem queixa sobre você, que está todo mundo achando você ótimo, excelente, maravilhoso, nota 10. Mas se você acha que muitas pessoas têm queixa de você pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, e essas queixas são justificáveis, você abaixa a nota. Fez ao outro tudo o que desejava que fizesse a você? Você se colocou, então, aquele sentimento de colocar-se no lugar do outro? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria? Deposita fé em Deus, ou seja, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. O que é viver o mesmo que viver a lei de justiça, amor e caridade. Tá vendo? Como que está a sua fé em Deus? Amanhã é segunda-feira. Você vive uma semana como se Deus não existisse? Você que resolve tudo, tudo depende de você? 0 a 10. Tem fé no futuro? Como que você está hoje em relação ao que virá? Como espírita, você tem fé no futuro ou você é aquela pessoa que está colocando as outras cada vez mais desanimadas, cada vez mais preocupadas, desesperançosas? É isso. Como tem sido a sua conversação? Tem sido como espírita ou tem sido como alguém que não tem religião e não acredita em nada? Coloca os bens espirituais acima dos bens temporais? O que é um bem temporal? Os bens materiais, carro, dinheiro, conta bancária, corpo físico, apartamento, lote, barraco. Hã? O que você está colocando acima? Como é que está o seu grau aí? Se você é uma pessoa que desvaloriza, apesar de reconhecer a importância, os bens materiais diante dos espirituais, sua nota é boa. Você sabe que todos os problemas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações? E você aceita sem murmurar? Hã? Como é que está sua nota, então, para o seu murmúrio, seus queixumes? Ou você reconhece que tudo que a gente passa tem uma razão, algo a aprender? Essa minha nota é boa. Você faz o bem pelo bem ou você sempre espera alguma recompensa? Você cobra das pessoas o bem que você faz? Você fica irritado, por exemplo, dá vontade de falar assim, olha, mas eu te fiz isso, eu te faço isso. Você faz isso com frequência? Se você cobra, você ainda não entendeu o sentimento e o verdadeiro aspecto da caridade. Porque a caridade, ela não é comercial. Ela não cobra. Ela é feita. Ela é o amor que expande. O outro é que resolve o que ela vai fazer. Ele vai fazer com esse favor que recebeu, não é? Você retribui o mal com o bem? Você suporta o mal? Ou você retribui o mal com o mal ou com muito mal? Não é? É interessante, né? Tem pessoas que defendem a pena de morte, até espíritas. E é curioso que a pessoa não matou, às vezes. A pessoa ela fez alguma coisa, ela não matou o outro. Mas a pessoa quer que ela morra. Ou seja, é pior do que retribuir com o mal, né? Retribuir com a vida, a morte. Você toma a defesa do fraco contra o forte? Você ampara aqueles que não têm muitos recursos? Na sua profissão, você oferece auxílio àqueles que não têm condições? Nota. Você sacrifica seus interesses em nome da justiça? Ou seja, né? Nós estamos em época de eleição, né? Imagina quantas pessoas estão entrando agora no meio público, né? Se candidatando com interesses pessoais e dispostos a ser injustos. Tomara que não sejam muitos. Você encontra satisfação nas lágrimas que você enxuga? Isso para você é um valor? Você fica satisfeito? Comemora com você mesmo, no silêncio do seu quarto, para que a mão esquerda não saiba o que aconteceu com a mão direita? Você respeita nos outros todas as convicções sinceras? E você não lança anátema, ou seja, você não lança más vibrações, xingamentos aos que como você não pensam? Imagina isso agora na época da política.
futebol, religião. Como é você nessa tolerância? Que nota você dá? Política, por exemplo. Só para você fazer uma leitura mais delicada. Você aceita outros que pensam diferente, que têm outras ideias e uma outra trajetória espiritual? Ou não? Você lança anátema, você xinga, você faz críticas, você diminui, ofende. Perdoa e esquece as ofensas? Nota. Está terminando, faltam 2. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios? Você não sente prazer nisso, de ficar evidenciando os defeitos dos outros, ou você gosta de estar sempre mostrando o defeito ou falando sobre o defeito dos outros para as outras pessoas, diminuindo? Nota. E a última, não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Um bom espírita sabe disso. Hoje rico, amanhã pobre. Ontem pobre, hoje rico. E assim com vários aspectos da nossa sociedade. Identifique então qual que você deu uma nota menor e a sugestão é que você olhe, se dedique a esses pontos mais críticos. Olha a virtude da renúncia. Olha que beleza agora. Esse eu acho que eu vou precisar, não, também não precisa muito do áudio não, mas eu acho que vai dar certo. A Luciana vai lhe dar um retorno. Vamos ver se vai dar certo. Luciana, me dá o retorno do... E aí? Muito sugestivo, né? Muito importante pensarmos como bons espíritas dessa forma. Nós não estamos na Terra para usufruir ainda, né, todos os benefícios que nós ainda não cultivamos, né, que nós ainda não fizemos por merecer. E, de certa forma, essa renúncia a gente tem visto por aí, nas famílias, famílias espíritas, famílias não espíritas. A virtude da renúncia, ela se apresenta das mais variadas formas. São as dificuldades do dia a dia, né? A gente viu ali a cegonha, ela se apresentou como uma trabalhadora num nicho, né, vamos dizer assim, numa função de bastante especialidade, né? Que são os filhotinhos mais bravos, mais agressivos, mais violentos, mais selvagens. E a gente, como espírita, nós sempre estaremos, como todos que nascem na Terra, diante de situações assim, desafiadoras, que incomodam, que exigem de nós. Mas o que que nós podemos ter? O capacete, né? Ali a proteção, o colete. E para isso é que existe a casa espírita, o evangelho, o estudo, os amigos, a mocidade, a evangelização, tudo isso é a nossa proteção. É claro que, como a gente viu no final, não garante, né? Mas nos facilita. É o que nós, é a palavra da noite hoje para o bom espírita, é o facilita, né? O espírita verdadeiro e sincero, ele se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Tá vendo? Então, o espírita, o bom espírita, diante de todo esse caminhar que nós fizemos aqui nesses 60 minutos, ele apresenta então essa sensibilidade. Olha que bonito. É isso que faz vibrar as suas fibras, que nos outros se conservam inertes. Isso quer dizer que é um compromisso nosso ser vibrante, né? Compartilhar o nosso conhecimento, mas na forma de atitude, como a gente viu algumas vezes nessa noite, nessa apresentação. Olha como é que arremata aí tudo isso no capítulo 17. Um é qual músico
que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve sons. Quem é você? Como um bom espírita? Você está como um músico que se sensibiliza com os acordes? Você entende tanto os prazeres quanto as dificuldades da vida? Enquanto o outro só ouve sons, ou seja, não compreende, não entende. Então, o verdadeiro espírita, um bom espírita, é aquele que age como um bom samaritano, é aquele que age como Maria Madalena na casa de Simão, que abriu mão de tudo, renunciou a tudo e a todos para seguir o Cristo. É como, por exemplo, o filho pródigo que retorna e também ao pai que o recebe junto com o seu filho. É como Maria e João. O bom espírita é como esses dois que fizeram ali um apoio mútuo, como amigo e como mãe de Jesus, a ponto de Jesus dizer para Maria: mulher, eis aí o teu filho, e dizer para o seu amigo João: João, eis aí a sua mãe, unindo todos nós na mesma fraternidade. O bom espírita vive a vida num sentimento de fraternidade. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. Espero ter trazido reflexões oportunas para todos e que a gente possa se ver um dia presencialmente, apesar de termos ficado juntos aqui pelo sentimento do amor ao Cristo. Obrigado, Luciana, mais uma vez. Obrigada a você, Vinícius. Eu fiquei preocupada aqui de você falar assim, Luciana, agora você liga seu vídeo e fala sua nota. Porque se a gente fizer uma análise criteriosa, né, e responsável, a gente vê que não estão tão bons espíritos assim, né, Vinícius? Ô, Luciana, mas aí vale um comentário muito importante para todos. A escola brasileira, a escola mundial, coloca a mesma média para todo mundo, né? Tem escola que a nota é 6, tem escola que a nota é 6,5. Mas o importante é que nós coloquemos a nossa média. Qual que é a média? Por quê? Cada um progride aonde que está, no ponto que está, não é? As nossas escolas deveriam ser assim também, né? Porque às vezes uma criança ela avançou mais do que a outra, apesar de ter tirado uma nota menor, né? A ideia é da gente se superar e não superar o outro, né? A autossuperação nessa análise diária aí do bom espírita, né? Legal. Então tá, então nós vamos fazer aqui a nossa prece de encerramento. Antes eu vou aproveitar a oportunidade que o pessoal está assistindo e vou colocar só a chamada, pessoal, para a próxima quarta-feira. Vai ser o tema de volta à vida espiritual. Às quartas nós começamos às 20, tá? Vamos de 20 a 21 horas. E aí nós vamos encerrar então com uma prece, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita das reflexões dessa noite, uma análise da nossa condição, uma oportunidade de uma bela reflexão com relação aos bons espíritas, aos bons cristãos. Que Jesus possa abençoar a todos nós que nos encontramos aqui, interligados com mente e coração, possa abençoar o nosso facilitador, Vinícius, que preparou com tanto carinho e zelo o estudo, as reflexões e as dinâmicas da noite. Que o Mestre esteja conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vinícius, muito obrigada, viu? Tá fechado, parece que tá fechado o seu áudio. Aí, agora eu que agradeço, muito obrigado. Muito obrigada, e muito legal o videozinho que passou, o último. Que bom. Grande abraço, Boa noite. viu? Boa noite. Você também, muita felicidade para você.